Bom, nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o Vitória que ainda busca um nome no mercado, enfim, um nome que estava na pauta, ainda não fechou com nenhuma equipe e pode ser uma alternativa, infelizmente agora com a janela fechada, só para o ano que vem. Mas ainda assim eu quero falar sobre esse alto nível de contratações, né? Porque se você pega do início do ano passado até esse ano, foi um número bem alto de reforços e obviamente, até eu falei no vídeo aqui passado, acho que foi nesse aqui, tanto esse aqui de um atleta da Ace Flamengo, esse outro aí Santos, e esse principalmente aqui da arrecadação da temporada, que o Vitória gastou demais, né? E é uma questão que foi inclusive no balanço financeiro do Conselho, que ficou com uma dívida no ano passado, mas tem um porém nessa história, que se você for analisar, mesmo com as péssimas contratações que na minha opinião o Vitória fez no ano passado, por ter se mantido na Série A, isso deu uma amenizada muito grande nas contas e por isso que eu batia tanto na tecla dessa importância da permanência, assim como vai ser nesse ano, né? E agora nessa atual temporada, será que o time ainda continua errando? Quanto que tá os custos, com contratações passadas que acabou prejudicando um pouco o caixa? Eu vou comentar aqui com vocês. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, se inscrever no nosso canal. Bora chegar aqui em 68 mil inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Chegando em 70, vamos realizar um sorteio de uma camisa do seu clube do coração. Então, se você é torcedor do Vitória, se inscreva aqui para você concorrer, tá? Você pode comprar a sua também aqui na Foot Fanatics com preços bem interessantes, a partir aqui de R$ 59,00, essa do ano passado bem bonita também, R$ 199,00, desse ano aqui da Copa do Nordeste, do Vitória é um dos clubes que mais tem opções, né, tanto de bolas, de camisas, enfim, muita coisa interessante, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Então eu vou deixar essa matéria lá do portal BNews, informação aqui no dia 12 de abril, Vitória contrata alta quantidade de jogadores em 2 janelas de transferências, né? Saiba quanto. Então, aqui só para você ter uma noção, 22 atletas contratados com investimento de 26 milhões de reais somente pelos direitos econômicos, né? Muitos chegaram de graça. 26 milhões? Nem acho que foi um valor tão alto não, tá? O Wellington Rato, né, que foi inclusive um valor mais alto de compra e também do salário que tem um dos maiores do elenco, né? Assim como também o Gabriel, o Gustavo Mosquito. Então aí, se você for dar uma olhada no atual elenco, ainda tem alguns nomes que chegaram com grande expectativa e que não tem conseguido vingar. É claro, todo elenco vai ter esses casos, né? Mas ainda assim, tem muitos jogadores que chegaram no ano passado e ainda não conseguiu ter essa reintegração. Na minha opinião, com as vendas que foram bem altas, né? Do Wagner Leonardo, do Lucas Esteves para o Grêmio, acho que deu uma equalizada, principalmente nos erros do ano passado. Para esse ano, eu vejo sim, algumas questões sim que poderia ter um elenco um pouco mais enxuto, mas eu acabo não julgando. Algumas peças que teve propostas para sair e acabou continuando, por quê? Com a temporada tão longa, eu acho que o Vitória, o que pode acabar acontecendo, certamente vai, é chegar no meio do ano, né, em julho ali, abrir aquela janela que inclusive vai ter a pausa na Série A para o Super Mundial, e aí depois você ir lá e buscar alguns outros nomes no mercado e sair vários, né? Não ficaria surpreso se isso acontecesse. E eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essas contratações, né, do ano passado e se acabaram sendo uma boa opção ou não. Isso está totalmente ligado, né, com essa matéria aqui, ó. Conselho Deliberativo do Vitória aprova contas de 2024 e reunião é marcada por confusão, né? Vocês já estão sabendo aí dessa treta. Até no vídeo aqui que eu trouxe na semana passada, na sexta, né? Eu destaco isso, que em breve iria ter essa reunião e que os números iriam ser revelados do ano passado. Ainda não temos todos os detalhes, porém, temos algumas questões aqui interessantes. Por quê? Primeiro, o clube teve uma dívida de 41 milhões e 300 mil reais, tá? Então, o que isso aconteceu? Afirmou que o pagamento de dívidas judiciais e tributárias das gestões anteriores ao ano de 2021. Ou seja, apesar, né, da dívida ter diminuído, ainda tinha algumas questões a serem pagas que, na minha opinião, é um valor bem alto, né? Porque se você tira esses 41 milhões, o resultado seria positivo em 3 milhões e 600 mil. Para um clube que não caiu, ficou na Série A e ainda terminasse sem dívidas no ano, né? Reduzindo em quase 4 milhões, olha, tá ótimo, viu? Sinceramente. Mas, infelizmente, acabou tendo esse prejuízo de 41 milhões e 300 mil reais. E aí teve essa confusão, né? Inclusive com segurança e tudo mais, com 75 conselheiros, que em breve, eu não vou focar muito nisso aqui, tá? Eu vou focar aqui mais na parte financeira, que em breve vamos ter todos os detalhes, mas infelizmente, né, um número bem alto de prejuízo, 41 milhões e 300. Alguns clubes na Série A tiveram uma dívida bem maior, tá? Inclusive alguns que caíram também vai ter que arcar com um custo bem alto. Porém, é um cenário ruim, porque o Vitória vinha controlando a sua dívida em relação aos últimos anos, mas isso é totalmente normal. Vou deixar essa matéria aqui, ó, lá do portal Cassius de Poli, acho que ele é o melhor para deixar esses números aqui para a gente analisar, que é a dívida do clube, né? Para você ter uma noção
que acabou tendo uma diminuição bem importante nesses últimos anos e que aí na temporada de 2024 ainda não temos o valor exato, mas ó, pra você ter uma noção, né? O clube em 2020 na Série B teve um aumento de quase 94 milhões na temporada de 2020 na sua dívida, né? 2021 mais 33 milhões em dívida, ou seja, o clube sai de 144 milhões de dívida para 243, né? Um valor absurdo, ou para 272, absurdo, né? Mais de 130 milhões basicamente em dívidas. Primeiro ano da gestão, né, do Fábio Mota, reduz essa dívida em 28 milhões e aí na Série B, né, acaba aumentando essa dívida em mais 21 milhões de reais, voltando para 264 milhões. E agora, né, se a gente pega aqui com esse valor, que teve um déficit de 41 milhões, podemos, né, cravar que vai ter uma dívida aí total de 300 milhões de reais, infelizmente voltando ao maior patamar da sua história, né? É claro, é melhor do que os 272 milhões que o clube inicia a Série B da Série C, né, gente, de 2022. Pensa, você tem 300 milhões de dívidas na Série C, numa Série A, numa Sul-Americana, você consegue, né, equalizar essas dívidas com curto prazo, porém, já é um valor que me preocupa um pouco, tá? Acho que já deveria ter reduzido um pouco, mas para a situação que o Vitória estava, eu sinceramente nem julgo, né? Não estou lá dentro para saber, para tomar as decisões, mas certamente esse custo elevado, né, com jogadores, e aí a dívida passada vai se acumulando, né? O Fábio Mota já sabia e já criticou várias vezes isso aí também, porque não tem como, né? 240, vamos lá, começou a Série A do ano passado, 264 milhões. Se você pega uma taxa de juros básica que deve ter aqui para essa dívida, ainda mais que é arriscado, né, para eles receberem, eu não duvidaria nada essa dívida estar aqui em 15, 20% ao ano, só de juros, né? Vamos colocar 20, que é um cenário mais realista. Pensa, você pagar ali basicamente 54 milhões da dívida para ela só não aumentar. Cara, bizarro, é um valor muito alto. Então, pode ser que chegue a esses 300 milhões de reais em dívidas. Eu quero que você deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem vai estar aqui embaixo também é o link da Betfair para você apostar nos jogos, Sul-Americana, Série A do Campeonato Brasileiro. Vamos vir aqui em Brasileirão Série A e encontrar o próximo jogo do Vitória. Tá aqui com a cotação, né? Quem apostou aí se deu bem nesse último jogo contra o Atlético Mineiro. Eu coloquei o empate aí em 2-2. Vai ter os próximos jogos aqui disponíveis para você começar a apostar. Ó, Ceará e Vasco da Gama, Botafogo e São Paulo, enfim, várias as partidas. E o Vitória venceu o Fortaleza. Vamos colocar aqui então um valor baixo, ó, R$15 para voltar a 36. O link vai estar aqui embaixo na descrição para você encontrar a Sul-Americana também aqui. É bem simples, está aqui junto com as principais competições. Vamos só achar o próximo jogo aqui do Vitória. Vai ser no duelo contra o Cerro Largo. Primeiro jogo aqui com grandes chances de vitória, né, no torneio. R$15 voltando também a 36. Deixa eu só colocar uma vitória simples, né? Sem mais de 2 gols. Vamos lá. Com mais de 2 gols de diferença, né? Ficaria uma cotação legal. 1,36, cotação simples, R$70. Voltando 25. O link vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Deixa eu só voltar a tela aqui e bora falar sobre o Matheus Moraes, né? Não é o que já passou pelo Vitória, é o destaque do Maringá nessa temporada. O portal BNews traz aqui, ó, sondado por Bahia e Vitória, atacante destaque da temporada, se aproxima de gigante paulista, né? Ou seja, ele foi especulado no Red Bull Bragantino para essa atual temporada. E assim, pelo que temos de informação, ele não fechou, tá, com o Red Bull Bragantino, ainda vai seguir para o Maringá para a sequência da temporada. Além disso, né, teve especulações também de outros clubes, como por exemplo o Atlético Paranaense, que havia feito uma proposta e o clube pedia algo próximo da casa dos 5 milhões de reais. E aí, só para você ter uma noção, o Maringá vai disputar a Série C dessa temporada. Além disso, teve essa proposta do Corinthians em 5 milhões. E aí é um dos interesses, né, da equipe, de vários da Série A. O Atlético Paranaense está na Série B, mas tem uma boa condição. Corinthians, Vitória e Bahia na primeira divisão. Lembrando que ele é revelado na base do Santos. O portal aqui até destaca que ele surge junto com o Rodrigo, né? Então faz ali toda a categoria de base com o craque aí do Real Madrid. E aí, profissionalmente mesmo, ele só jogou pelo Maringá. Pelo Santos ele não teve nenhuma oportunidade. Passou também rapidamente pelo Londrina, mas pelo Maringá, que se destacou nesse ano, né? Pra você ter uma noção, foram 8 gols no Campeonato Paranaense e além disso, né, mais uma assistência, números realmente bem interessantes. Um gol também na Copa do Brasil e mais uma assistência. Torneio aí que o Maringá até que chegou longe, né? Tem uma participação que vai garantir alguns milhões e começou na estreia na Série C, vitória, né, por 3-2 contra o Guarani fora de casa, no qual ele foi titular, mas não marcou nenhum gol e não dando nenhuma assistência. Acho que é um jogador muito interessante, valeria a pena principalmente pela sua versatilidade. Atualmente ele tem jogado mais centralizado, tá? Realmente como um camisa 9, poderia ser uma opção para o Vitória na Série A, que acabou errando um pouco, na minha opinião, nos centroavantes. E aí pode jogar também como um ponta, né? Já atuou também anteriormente como um ponta ou centralizado. Bem versátil mesmo,
tá aqui o mapa dele no Campeonato Paranaense desse ano e na Série C também dessa atual temporada. Pode deixar a sua opinião. Valeria a pena 5 milhões de reais? Em julho, certamente, ele vivendo uma boa fase na Série C, Corinthians, Bahia, Vitória vão voltar à tona para tentar a contratação, né, do jogador, além do Atlético Paranaense. Vou deixar para vocês o link da Betfair para você começar a apostar, da Foot Fanatics com as camisas aqui com um ótimo preço e várias outras sugestões de vídeos que vão estar tudo aqui na tela final para vocês. Valeu, galera!